ganha um poder, né? Apresenta um poder aí para os próximos anos, uma força que é duro de combater, viu? Se os outros times brasileiros não se mexerem. Exato, a diferença, né, vai aumentando a cada ano que passa. A cada ano que passa. Entendeu? Qual é o time que rivaliza com o Flamengo no futebol brasileiro? O Palmeiras. Olha a diferença de faturamento do Palmeiras para o Flamengo. Então o Palmeiras, o Facincani faz as ponderações dele aqui, a gente entende, precisa contratar. A Leila Pereira assim, não tem dinheiro. Não tem dinheiro. O Flamengo pega 10 milhões de dólares e contrata à vista. 16 milhões de... O De La Cruz. Contrata o Vinha... Para ser reserva. Então, essas coisas, com o passar do tempo, vão chegar numa situação... Vai se acumulando. Vai virar o Bayern de Munique aqui no Brasil, entendeu? O Bayern perde. E aí, nação flamenguista, sejam todos bem-vindos ao canal Fla News, pessoal. Canal esse voltado para as principais notícias do Mengão, né? Então se inscreve, deixa seu like e compartilha o vídeo. Pessoal, o Flamengo divulgou ontem, né? Antes de ontem, na verdade, o balanço financeiro e está repercutindo em todo o planeta, né? O Flamengo ganhou mais dinheiro, deixou mais dinheiro em caixa do que Real Madrid, Manchester City, Barcelona, Chelsea, entre outros clubes grandes da Europa, né? Com isso, a mídia começa a repercutir, né? O tamanho do Flamengo, né? O Flamengo zerando sua dívida, praticamente zerada, 48 milhões. Isso aí está sendo o assunto dos principais jornais do planeta. Vai ser o único clube do planeta que vai zerar suas dívidas, pessoal. Pois é, clube altamente endividado para um clube bilionário, né? Vai se tornar, né, o Flamengo. Isso sem o seu estádio, né? Imagine o Flamengo com estádio, né? Vamos trazer um cortezinho aqui, já quero deixar aqui créditos do vídeo. É o Placar TV, link na descrição, onde Sormani se rende ao Flamengo, né? Na verdade, tem que se render, né, pessoal? O clube que devia quase 1 bilhão para um clube hoje com as suas dívidas quitadas, organizado financeiramente, os melhores jogadores, melhor estrutura e agora projetando o seu estádio, né? Eu acho que é para os antes realmente se preocupar, que a tendência é do Flamengo nadar de braçadas, né, os próximos anos. 48 milhões de dívidas e é dinheiro de pinga para o Flamengo, como se diz, né? Com certeza. É menos que uma compra de um jogador, né? Para você ter noção, é menos do que De La Cruz. Custou 16 milhões de dólares, né? Dá mais do que a dívida do Flamengo hoje, né? Então é para o torcedor do Flamengo se orgulhar, né? O torcedor do Flamengo aqueles que diziam que o Flamengo nunca ia sair daquele buraco, saiu, né? E hoje é o clube mais rico das Américas. Então é isso, vamos ver o que foi que o Sormani falou aqui. Créditos no vídeo, Placar TV, link na descrição. Agora sem enrolação, vamos acompanhar o vídeo aí, pessoal. Absurdo o que aconteceu. O que está acontecendo no Flamengo, magnânima, né? Porque o Flamengo em 2013, quando o Eduardo Bandeira de Mello assume, e essa chapa azul, né? Como é chamada, né? Esse grupo aí que vem dirigindo o Flamengo desde então, assume o Flamengo, a dívida era de 750 milhões de reais e o faturamento era de 200. Você tinha uma dívida quase 4 vezes maior. 10 anos depois, porque esse balanço divulgado ontem é referente a 2023, logo 10 anos, o Flamengo praticamente zerou sua dívida e tem um faturamento de 1 bilhão 370 milhões de reais. E é o que vou falar. 48 milhões, né? Que só, né? 48 só, não, né? Em um ano ela cai de 277 para 48, ou seja, vai zerar no ano que vem. Ano que vem zera. O ano que vem zera. Quer dizer, isso daí o legado, tem o legado do André Sanches no Corinthians e tem o legado do Bandeira de Mello no Flamengo, hein? Mas o Landim tá indo bem, cara. O Landim... Não, mas começa com Bandeira de... Sim, começa com ele. Quem dá o pontapé, quem é? O Bandeira de Mello. Exato, começa com Bandeira. E aí você tem que dar mérito. Sim, a mesma coisa que o Paulo Nobre no Palmeiras. Sim, que a gente fica falando. Mas o Palmeiras tem o mérito do Gagliotti, agora com a Leila. O time segue... A saúde financeira do Palmeiras O Landim é mais ou menos isso que a Leila está fazendo. Eu acho que o Landim é melhor do que o Eduardo Bandeira de Mello. Você acha? Na gestão esportiva, inclusive, né? Mas o Bandeira de Mello pegou terra arrasada. Pegou terra arrasada. Né? Uma vez eu estava conversando com o Valim Vasconcelos, que foi vice-presidente financeiro na gestão Bandeira de Mello. Foi outro dia eu falei com ele. Falei, cara, era tão ruim assim. Ele falou, pensa numa coisa horrorosa. Era pior do que isso, tá?
Tanto que devolve o Wagner Love pro CSKA, tá? Porque não tinha condição de pagar. Os caras chegaram e falaram, não tem dinheiro. Tem dinheiro, o que vocês querem? Vamos fazer um time continuar endividando o clube, faturando 200 milhões? Ou vamos tentar uma reforma financeira aqui? E foi o que aconteceu. E 10 anos depois a gente está falando de um clube que vai zerar sua dívida praticamente. E que poderia, né, apresenta um poder aí para os próximos anos, uma força que é duro de combater, viu? Se os outros times brasileiros não se mexerem. Exato, a diferença, né, vai aumentando a cada ano que passa. A cada ano que passa. Entendeu? Qual é o time que rivaliza com o Flamengo no futebol brasileiro? O Palmeiras. Olha a diferença de faturamento do Palmeiras para o Flamengo. Então o Palmeiras, o Facincani faz as ponderações dele aqui, a gente entende, precisa contratar. A Leila Pereira assim, não tem dinheiro. Não tem dinheiro. O Flamengo pega 10 milhões de dólares e contrata à vista. 16 milhões de... O De La Cruz. Contrata o Vinha... Para ser reserva. Então, essas coisas, com o passar do tempo, vão chegar numa situação... Vai se acumulando. Vai virar o Bayern de Munique aqui no Brasil, entendeu? O Bayern perde. Tanto é que esse ano está perdendo o campeonato pro Leverkusen. Entendeu? Está perdendo o campeonato, perde. Mas a tendência é, se você pegar uma década, o Flamengo ganhar 8 campeonatos, 7... e 3 vão ficar ali para os outros disputarem. Porque o time é bem dirigido e sabe explorar o seu potencial de torcedor. Sabe fazer negócios. Entendeu? E sabe, concordo com você, acho que a administração do Landim é melhor do que a do Bandeira. Acho também. Mas o Bandeira é o marco, é a pedra fundamental ali de tudo isso, é com o Bandeira de Melo. Mas, gente, isso não para. E outra coisa, o Flamengo vende bem. Ele revela, moleque, e vende bem. Tanto é que acho que 300 milhões desse 1 bilhão é de venda de jogador. Mesmo assim, se você tirar isso, dá um faturamento de 1 bilhão. Que é a tal da receita recorrente. Exatamente. Né? Exatamente. Entendeu? Então o Flamengo sabe negociar, sabe explorar sua marca. E cresce de um jeito que os outros não conseguem. E aí tem... Né? Eu posso as até... trocas de técnicos. Eu até falei aqui, eu tenho que ser coerente com o que eu falei. Quando o Sampaoli chegou, eu teria trazido o Sampaoli. Era um nome que estava à disposição. A lambança não é financeira. A lambança na gestão do futebol. Ela é futebol, é dia a dia, é falta de personalidade, é falta de conhecimento. A gente pode a maior de todas foi tirar o Dorival e colocar o Vitor Pereira. Sim, e a gente pode incluir nessas lambanças, Bernardo, o que muita gente está apontando como uma falta de comando no Flamengo na questão do Gabigol, que está aí suspenso. Claro. Né? O Gabigol foi marrento. Concordo com tudo que o Somani falou. O Somani foi brilhante aquele dia. Não só aquele dia, mas no só aquele dia. E eu acho que não fui tão... Não. Quando você fala da marra do Gabigol, aquela coisa toda, né? Mas faltou alguém chegar lá e falar, meu camarada, vá! Claro. Eu estou sabe mandando. Quem que é esse cara? Sabe quem que é esse cara? Marcos Braz. O Tite. Como no Palmeiras, é o Abel. Não, mas não era o Tite lá. Não. Esse cara, hoje, é o Tite. No Flamengo hoje, né? Hoje, se aparece o cara pra fazer um exame antidoping e o Tite tá lá e o Gabriel se comporta da maneira com que ele se comportou, o Tite é chamado. Escuta. Vai lá. Não vai? Ele tá no Ô, Marcos Braz, vem cá, Landim, tá acontecendo isso. Por que o Gabriel tava no banco com o Tite? Sim, por causa disso. Acabou. Por causa disso. É respondido. É por isso que eu falo que o Palmeiras não tem que contratar o Gabriel. Porque o Palmeiras tem uma filosofia de trabalho. Isso nem foi atrás. Entendeu? Mas virou um clamor de internet. Entendeu? Esquece. Então o Flamengo hoje, ele tem na figura do Tite o que ele poderá ter na figura do Tite o que o Palmeiras tem na figura do Abel. Entendeu? Eu acho que muita lambança que foi feita nesses últimos anos no Flamengo pelo Marcos Braz, no futebol, etc e tal, com o Tite lá, eu acho que não aconteceria. Eu também acho que não. Ou com a manutenção e o apoio a um técnico. Por pior que ele seja. Eu sou contra esse dogma de que não, o técnico tem que completar a temporada. Eu acho que se tá indo mal, tem que ser demitido. Pra mim não existe esse dogma, né? Se fosse um dogma, logo porque não aconteceria o se contrário. usam exemplos que não são tão frequentes assim, o cara ficou 5 anos, 10 anos no clube. O Alex Ferguson ficou 300 anos no Manchester United, mas é um caso. Né? Quantos ficaram 10 anos e não ganharam nada? Mas suporte ao técnico. Chegar e falar, não, a gente tá contigo, vai lá. Você deu um esporro no Gabriel por causa disso?
você tem que dar mesmo. E me chame. No caso Marcos Braz, quando for assim, E o Flamengo tem que mostrar pro Gabriel que o Gabriel não é maior do que o Flamengo. Cara, o Zico não foi maior do que o Flamengo. Aquilo que eu sempre falo. Só tem um jogador na história do futebol que foi maior que o clube. Pelé. É. Entendeu? Só ele. Entendeu? Então, o Gabriel não pode se achar a última bolacha ou o biscoito. Ou a bala que matou Kennedy. Ou a bala que matou o Kennedy. Esses que foram mais, Maradona né? é maior do que o Napoli. Maradona é maior do que o Napoli. A gente tá falando de time de futebol. Não, eu sei, mas é que passou pela... Não, mas nesse contexto, nesse contexto, o Gabriel não pode fazer isso. O Maradona é da cidade. O Gabriel e o Gabriel. Bom, hoje é sexta-feira, é feriado. Continuamos exatamente na mesma. Na mesma. Continuamos na mesma. O Flamengo já pode entrar legalmente. O Flamengo inscreveu o Gabigol na Libertadores, né? Inscreveu porque o Flamengo conta com uma liminar. São 2 caminhos jurídicos diferentes. Tem a liminar, que pode ser obtida, mas vai rolar o julgamento. E o julgamento, dependendo do resultado, isso tudo no CAIS, tá? A Corte Arbitral do Esporte. Dependendo do resultado do julgamento, essa liminar... Como o jogador hoje só se manifesta por rede social, o Gabigol já falou do assunto? Já. Falou por meio de rede social, vai provar a inocência dele. Então, no dia que isso aconteceu, eu não tem que provar a inocência, são fatos presenciados por várias pessoas. E o Gabriel tem que ser punido. Isso tem que ser didático, educativo para ele. Entendeu? Porque ele acha que pode tudo. Não, e você citou Maradona. O Maradona se recusou a fazer exame de doping também no passado e foi punido. Na verdade, o Maradona foi comprovado. Não me lembro Não, teve sim, teve. Mas isso na Itália? Na Não, Copa do Mundo já- não foi. Na Copa do Mundo foi Não na diferente. Copa do Mundo, não na Diferente. Copa do Mundo. Acho que já... Na Copa do Mundo ele foi pego. Ele foi pego com... Foi pego. Em Efedrina. 94 ele fica fora. Pode ser que né? seja a primeira confundido as suspensão histórias. ele foi pego Inclusive também. é eliminada Mas, pela Romênia do Raio. Independentemente Mas disso... eu acho que o Gabriel tem que ser punido. Nem que seja por 6 meses. Estão falando em 1 ano, certo? Que caia para 6 meses. Ele tem que sentir isso que ele fez. Ele não pode fazer isso. Tem que ter consequência. Exatamente. As pessoas precisam entender que todo ato pode gerar uma reação. Claro. Entendeu? E ele cometeu um ato, ele se equivocou. Ele quis ser maior do que a situação. E ele não era. E ele tem que ser punido. Para que ele não venha fazer isso de novo. Para que ele se comporte melhor. Eu adoro o Gabriel. Como jogador de futebol. Adoraria que ele voltasse pro Santos. Mas nós não estamos discutindo isso. Estamos discutindo outra coisa. Comportamento. Gabriel não tem um comportamento legal. Não tem. Entendeu? E tem outra coisa, o tiro pode sair pela culatra. Porque ele pegou a punição mínima, a pena mínima de 2 anos. Pode chegar no caso, o cara fala... Vai começar do zero o julgamento, 5-4 não tem nada a ver com isso, tá? Que foi o placar da votação, foi apertada, mas vai começar um processo do zero. No CAIS. E o CAIS pode chegar, não. Isso 4 anos. Isso aí é pra mais. Punição exatamente. pela máxima, pode chegar mais. O que mostra o Gabriel, já não é no Flamengo, é desde os tempos do Santos. Eu vi uma entrevista semana passada do Renatinho, volante, né? E o Renatinho estava falando justamente sobre a história do Gabriel, foi perguntado da punição e tal. Que Renatinho? O Renato volante. Renato né? volante. O Renato volante. Renato, João Palonei, Santos. Delano e Diego. Era o meio de Renato campo. O Renato que foi do Renato Santos, sim. O Renatinho? Do time de 2002. É, Também era jogou chamado no no Sevilha, Sevilha. né? Renatinho, No Sevilha, bom assim, jogador, muito bom. Bom, excelente. Essa intimidade Muito com ninguém. bom, Não excelente. chamo... Ayrton Senna não chamava de Aritinho. E o Zé Rafael, como é que se chama? Eu chamo de José Rafael. Não. Como é que ele chama? Zé. Ele se chama Zé Rafael, fazer o quê? Mas enfim, voltando ao assunto. E o Renato falou que cansava de ir nos treinos, conversar. Gabriel, pô, treina... Por que você não treina o seu pé direito, velho? Pô, você é canhoto, bom, treina o pé direito, melhore seu fundamento. Ah, velho, que chamavam o Renato de velho. Ô, vovô. Pô, vovô, você enche o saco demais, cara. Eu me garanto com o meu pé esquerdo. Aí, Gabriel, treina cabeceio, velho. Pô, melhora, você é um baita centroavante, não sei o que, vai lá treinar. Pô, vovô, você é muito mala, velho, eu me garanto com o meu pé. Isso ele tinha quantos anos? Na época do Santos, agora, recente, já rodado, né, 2015. Então, assim, você vê que desde os primórdios, desde quando ele surge e começa, ele sempre foi um jogador que não ouviu ninguém. Ninguém.
Ele nunca ouviu as pessoas. Ele sempre pautou a vida dele por eu mesmo e eu, Gabriel. Eu acho que ele deixou uma impressão muito ruim, né? Sabe? Porque ele tava na Europa, né? Aquelas coisas que ali ele fazia. pior Mas era ainda. muito novinho. Aí, cara, ele. Cara, não tem essa de Esses novinho, anos cara. dele. Não, eu também acho. Eu também Tem acho. essa. Vamos lá. Não, o que eu quero dizer é que ele era muito novinho, isso não o exime das suas culpas, mas seus é um cara que Ele é pode ter marrento, amadurecido. É, porque nos- exatamente. Ele é marrento, desde sempre. Ele é marrento. Há jogadores que dois são É aquilo assim. que eu sempre costumo dizer. Jogadores do Que eu Santos. costumo dizer. Não é isso. Faz parte do pacote. Você quer o Gabriel? É assim. É isso. É isso. Você quer? Entendeu? Vai dar dor de cabeça. Vai dar dor de cabeça. Agora ele vai te garantir 35 gols por temporada. Ele vai te garantir um título por temporada. 2 gols numa Ele vai fazer Depende- quatro depende pipoca também final. gols em final time, de- né? Em 3 finais de Libertadores. Pipoca O Zico final. fez isso, né? O Gabriel fez isso. Ele entregou isso, cara. Ele entregou títulos ao Flamengo. O Flamengo foi campeão contra o River Plate porque o Gabigol tava lá. Se fosse o Bernardo Ramos, o Flamengo não era campeão. Isso podia ser você lá. Né? O Bernardo, o Michelete, o Flamengo. Nação flamenguista, vamos deixar aqui nossa opinião sobre os assuntos citados aí, né? A mídia discute muito a questão financeira do Flamengo, né? Chegando a dizer que o Flamengo pode se tornar um Bayern de Munique aqui no Brasil, né? Falo em Bayern porque o poderio financeiro do Bayern de Munique na Alemanha é igualável, né? Eles até perdem campeonatos lá, né? De 10 perde 3, 4, né? Mas estão sempre mais ganhando do que perdendo, né? E a mídia começa a discutir, né? Será que o Flamengo vai se tornar um Bayern de Munique aqui no Brasil? O Flamengo divulgou seu balanço, né? A gente só sabia por altos como é que seria esse balanço. Mas nunca que a mídia imaginava que o Flamengo teria zerado sua dívida, né? Daquele clube endividado de 2009, né? 2013. Com a primeira administração de Bandeira de Melo, né? Chegando a devolver jogadores para outros clubes porque não tinha dinheiro para pagar. E montando um elenco muito fraco, né? Porque não tinha dinheiro, né? Era muitas críticas em cima de Bandeira de Melo, mas a reconstrução começou depois que Landim, pessoal, a verdade é essa. Na época de Bandeira de Melo, o Flamengo não faturava 300 milhões, né? As informações que ele não era, claro, ele deu o pontapé inicial, pegou terra arrasada, mas não era o que Landim é hoje, né? Principalmente em marketing, arrecadação e faturamento, né? Landim conseguiu ter noção, o Flamengo faturava 200 milhões, sua dívida era de 800. Tem como pagar a dívida, né? Jeito, né? Hoje o Flamengo fatura 1,5 bilhão e sua dívida zero. Quer dizer, tem mais do que triplicou nessa dívida, né? O faturamento, né? Chegando aí a faturar 5 vezes mais do que Landim, 6 vezes, 7 vezes, né? Do que Bandeira de Melo, né? E por isso que o Flamengo chega 2024 com a sua dívida praticamente zerada, 48 milhões. Os antes entram em desespero, né? A mídia começa a repercutir. O Flamengo ganhou mais dinheiro em 2023 do que Bayern de Munique, Barcelona, Real Madrid, Manchester City, entre outros clubes grandes da Europa, né? Então, você vê o tamanho do potencial do Flamengo, né? O Flamengo, sua dívida hoje é de 48 milhões. Dívida essa que é como se fosse um jogador que o Flamengo comprasse, né? O Flamengo, o próximo ano, vai zerar sua dívida. O Flamengo tem até 2030, né, para zerar essa dívida. Eu digo zerar é porque são dívidas tudo sob controle, questão parcelamentos, né? O Flamengo não pode chegar lá hoje e se quitar, né? Porque não vale a pena. Mas o próximo ano vai quitar. Bandeira de Melo vai quitar. Bandeira de Melo é Landim, vai quitar, né? Não sei se vai ser Landim, vai ser do grupo dele, até porque parece que tem eleição no final do ano. Mas a verdade é que o Flamengo vai zerar a sua dívida, né? Eu acho que isso é um orgulho, né, para o torcedor flamenguista. Daquele clube endividado, né? Motivo de chacota em 2013. Muitos diziam que o Flamengo não pagava ninguém. O jogador dizia que o Flamengo fingia que pagava e ele fingia que jogava. De uma dívida de quase 1 bilhão, o Flamengo hoje zera a sua dívida. É o clube que tem a melhor estrutura do futebol sul-americano. Todo jogador que vem diz que o Flamengo não deixa a desejar para os clubes da Europa. Os grandes clubes da Europa, porque aqueles clubes médios, o Flamengo é melhor. Tem os melhores jogadores. Paga em dia, os melhores salários. E agora,
Aí construir seu estádio. Por isso que Rodolfo Landim quer construir seu estádio, né? Dívida zero, não vai endividar o clube, tá à procura de uma fórmula para não endividar o clube, né? Mas isso aí é um orgulho, né? De um clube endividado, de um clube onde era motivo de chacotas, hoje é um clube bilionário e orgulho, né, de todo torcedor, né? Consequentemente, tem títulos, né? Porque tem os melhores jogadores, títulos e títulos, né? É motivo de orgulho, né? E sobre o outro assunto, pessoal, o Gabriel Barbosa, né? A mídia discute muito que Gabriel Barbosa tem que ser punido, né? Eu também concordo, apesar de ser flamenguista, claro que eu não queria que Gabriel Barbosa fosse punido, né? Porque o Flamengo vai perder muito. Inclusive, eu sou a favor de suspender o contrato de Gabigol, porque pode suspender, né? Pode voltar depois que ele começar a jogar. Mas vamos lá. Todo mundo sabe que Gabriel que não quis fazer o exame, né? Jogou um pouco de marra pra cima daqueles que estavam lá fazendo o exame. Que fez na hora que quis e é por isso, né? Por isso que ele é banco, né? No Flamengo, né? E Tite sabe do histórico, né? Tite sabe de tudo, né? Sabe de tudo. Sabe do histórico, sabe do que acontece, sabe o que é Gabigol, né? Aí coloca no banco, né? E hoje fosse Tite, né? Naquela época que aconteceu esse exame, eu acho que Gabigol tinha sido colocado na orelha, tinha sido colocado para fazer o exame, né? Mas não era Tite. Por isso que eu acho que ele deve ser punido. Mas não 6 meses, né? É porque, ou 2 anos, né? É porque jogador que foi pego aí no exame antidoping, Emanuel, pegou 8 meses, né? Pode ser mais grave, né? Uma birra, uma marra, pode ser mais grave do que o exame antidoping que deu positivo. Eu vejo assim. Primeiro que eu acho que não deveria ser afastado nem um dia. Deveria ser questão de financeiro, para pesar no bolso dele. E quem pagar, Gabriel. 10 milhões, e ele pagar, né? Aí sim, da próxima vez, fazer isso. Por quê? E o do bolso, pessoal. Mas o jogador, 2 anos, que prejudica o clube, vai pagar o jogador, esse resto de ano, né? O Flamengo suspendiu o contrato, não vai pagar. Quando ele começar a jogar de novo, que pode, o Flamengo pode suspender o contrato, né? Mas eu volto a dizer aqui, a punição era para ser financeiro. Quem pagar, o jogador, né? Que o clube não teve nada a ver. Quem não quis fazer o exame foi ele. Botou birra, botou marra, então vai pagar, né? Próxima vez, a equipe chegasse que tem exame, o primeiro a correr era ele para fazer o exame. Eu garanto. Então é isso, nação flamenguista. O que é que vocês acham? Deixa aqui a sua opinião nos comentários. Se inscreva aí no canal Fla News e até a próxima, pessoal.